A gente vive uma situação que o Galo está muito bem e logo agora que o Galo está vivendo essa fase excelente, infelizmente a gente tem a tragédia lá no Rio Grande do Sul. É claro que o futebol fica para trás quando a gente fala de uma tragédia dessa, mas o Galo viveu uma fase muito boa e o futebol também continua acontecendo, por mais que a gente possa discutir a paralisação, para mim inclusive tem que ter. A gente vive uma situação em que o Galo estava numa baita fase e agora talvez o futebol brasileiro deu uma parada. Eu acho que esse é o primeiro assunto que eu queria discutir aqui hoje e eu peço para quem está no chat comentar o que acha sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro agora, se ela deve ocorrer ou não deve. E eu pergunto para você também, Vitor, a respeito disso. O futebol lá no Rio Grande do Sul está parado. Não tem como acontecer futebol dentro do estado do Rio Grande do Sul. Será que o futebol para, não para? O que a CBF e também a Conmebol tem que fazer nesse momento? De fato é uma situação muito complicada, porque a gente for reparar o cenário hoje do futebol brasileiro, tem as equipes de elite, tem as outras equipes também que têm o seu respeito e seu lugar, mas a gente está falando de Grêmio e Inter, né, gente? Então são coparceiros tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. O Atlético promoveu um evento importantíssimo sábado, do qual eu estava presente, eu pude ver de perto todo o auxílio que o Atlético estava disposto e está disposto a fazer pelo Grêmio e pelo Inter, pelas equipes, né, pelo Rio Grande do Sul em si. E, cara, eu vou te ser muito sincero, eu, na minha humilde opinião, eu acho que deveria parar, porque seria muito discrepante, talvez eu pegar e falar, seria leviano eu pegar e falar assim, não, vamos parar só as equipes do Sul. Mas o fato é, elas vão ter que voltar a jogar. Então, como que seria? Seria interessante, então, eu ver os meus colegas ter que começar do zero enquanto o campeonato já está rolando, ver eles com uma diferença física, ritmo de jogo abaixo. Pois é, porque a primeira coisa, quando a gente pensa em futebol acontecendo, a gente precisa pensar no estado que vai estar o jogador, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E não existe condições para os jogadores de Grêmio e Inter jogarem, nem que se tivesse o estádio lá pronto hoje para eles jogarem no Rio Grande do Sul, nem em 2 semanas, porque existe uma preparação, os jogadores estão parados, estão sem acompanhamento médico, estão provavelmente sem um acompanhamento psicológico, então não tem condições deles jogarem nas próximas semanas. Como que faz para eles jogarem? E assim, é aquela velha história, ser mais humano. Eu acho que eu tive uma conversa bem breve com o Sérgio Coelho num evento que teve no sábado, e depois, um pouco antes da entrevista que ele concedeu para a gente, e ele foi bem claro. Eu sou uma pessoa ligada ao futebol, mas eu sou ser humano. Então, nesse momento, não tem clima para futebol. Futebol é festa, futebol é alegria. Futebol é você levar a sua família para o estádio. Imagina um Atlético e Grêmio, onde o Grêmio vem e se concentra aqui em Belo Horizonte. Quem do Rio Grande do Sul vai vir aqui para poder dar apoio para o seu time? Porque se você for parar para pensar, muitos dos torcedores estão lá nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, debaixo de água. Exatamente. Então, perdendo familiar, estão perdendo itens, perdendo a casa deles, perdendo o lugar que eles conhecem. Então, não existe clima para os gaúchos para poder viverem o Campeonato Brasileiro, que querendo ou não é entretenimento. Futebol é entretenimento antes de qualquer coisa. O esporte foi criado para poder entreter as pessoas, para as pessoas se divertirem jogando. Então, se isso não vai ser possível, não é o dinheiro que pode ficar na frente. Eu cheguei a falar aqui no começo, no último programa, inclusive, que eu acho que o campeonato vai acabar continuando, porque é muito difícil de parar. Mas dado ao fato de que até agora não parou de ter enchente, não parou de ter problema, eu acredito que o futebol não vai dar conta no futebol brasileiro de parar agora, até porque a discrepância depois de tabela e de horários para poder arrumar vai ser muito grande.